Qual é o significado real do Natal? Nós acabamos de passar aí por esse período do ano e você sabe que esse é um período que as pessoas nutrem que chamamos de espírito natalino, né? São aquela busca por coisas boas, né? Nós falamos muito sobre misericórdia, sobre generosidade, sobre dar presentes, sobre união, sobre amor, e tudo isso é maravilhoso. Mas eu fico pensando que isso, na verdade, são os frutos do Natal e que a gente precisa olhar um pouco atrás, olhar um pouco antes disso, para entender verdadeiramente o que significa o Natal. E você sabe, obviamente, o que significa o Natal. O Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. Obviamente, existe uma discussão sobre a data, 25 de dezembro ou não quero entrar nessa discussão, mas, de fato, comemoramos, né, no dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. Mas isso nos leva a uma outra pergunta. Por que o nascimento de Jesus é tão importante assim, né? Especialmente para os cristãos? Por que isso é tão comemorado, isso para o nosso calendário e para que a gente possa celebrar isso, né? Bom, e aí onde entra realmente a discussão um pouco maior, né? O que a Bíblia fala sobre isso é que desde o início da criação de Deus, desde Adão, nós como humanidade duvidamos daquilo que Deus considera belo, justo e bom. Nós desconfiamos das próprias palavras, da vontade de Deus. E a consequência disso é que nós nos afastamos da sua vontade. E nós nos rebelamos contra Deus e simplesmente tocamos as nossas vidas e o nosso padrão de funcionamento de uma maneira completamente independente de Deus. E isso, naturalmente, nos levou a muitos problemas, né? A partir do que nós conhecemos como pecado. O pecado significa errar o alvo, é o alvo da nossa criação. Quando nós vivemos afastados de Deus, nós vivemos no pecado e a nossa natureza corrompida começa a produzir uma série de problemas que eu e você conhecemos muito bem, né? Nós precisamos ser honestos em admitir que nós, infelizmente, somos egoístas. Nós queremos o nosso próprio bem acima do bem dos outros. Nós, infelizmente, somos agressivos, somos violentos. Nós sentimos inveja. Talvez não gostássemos de sentir inveja, mas sentimos. Nós, enfim, produzimos muita maldade, muito mais do que nós gostamos de admitir. E a gente até tentou consertar isso de várias formas, com as ferramentas que nós temos à nossa disposição. Nós utilizamos, por exemplo, a educação, que é algo maravilhoso, mas que também produziu muita arrogância e, às vezes, até muitas mentiras e enganos. Nós usamos a política, que é uma excelente ferramenta de transformação social, mas por ela fomos corrompidos e também assassinamos muitas pessoas. Com as revoluções da mesma forma, né? Movidos por coisas boas, nos perdemos no meio do caminho e pouco a pouco fomos guilhotinando pessoas. Com a tecnologia, a ciência, que produziu excelentes transformações ao longo da sociedade humana, mas também gerou bombas atômicas, guerras e uma série de outros problemas. Ou mesmo as religiões, né, que tentam promover bons valores, bons sentimentos, mas que também foi usada de maneira má pelo ser humano, causando muita manipulação e abuso de poder. O que eu quero dizer é que nós tentamos resolver o nosso problema, nós tentamos resolver a nossa situação, mas a prova de que nós não conseguimos é a história mesmo. A história mostra que nós continuamos perdidos e patinando nos nossos próprios erros, o que teologicamente nós chamamos de pecado. E o Natal é justamente o Deus olhando para isso e se compadecendo da nossa situação. João 3,16, o versículo mais famoso da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse que ele não vem nos condenar. Obviamente, Deus tinha todas as razões justas para nos condenar. Nós estávamos em rota de colisão contra a vontade de Deus, mas ele decidiu abrir mão da sua condenação a nós e, no nosso lugar, condenou o seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ter vida
paz. E a partir disso, uma nova realidade pudesse ser inaugurada. Talvez você se pergunte, mas Deus não poderia simplesmente perdoar a nossa maldade? Bom, se Deus é bom, ele precisa necessariamente punir a maldade. Ele não pode simplesmente esquecer. E é por isso que ele precisou de um substituto perfeito, Jesus, o homem, Deus, para poder receber os nossos pecados enquanto ele nos dava a sua santidade, receber a nossa maldade enquanto ele nos dava a sua bondade, receber toda a nossa desgraça enquanto ele dava a sua graça. É por isso que o Natal gera tanta alegria entre os cristãos. É por isso que o Natal é uma notícia tão boa. O Deus Todo-Poderoso veio até nós, não para nos condenar, mas para nos amar. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, veio até nós para resolver um problema que nós criamos, que nós causamos. Ele que veio resolver o problema que havia entre nós e ele. Ele que preparou a mesa, ele que nos chamou para conversar, ele que preparou o café, pagou essa conta que foi altíssima, o preço da vida do seu próprio filho, para que eu e você pudéssemos estar unidos a ele novamente. E a partir disso, uma nova realidade é inaugurada. A partir disso, céu e terra se conectam. A partir disso, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, nós passamos a representar agora o reino de Deus. Nós não vivemos mais como vivíamos no reino dos homens, fazendo o que simplesmente queríamos fazer. Mas a vinda de Deus à terra transformou o nosso coração a ponto de nós percebermos que aquilo que nós considerávamos belo, correto e justo estava errado. E agora nós reconfiguramos a nossa mente para crer naquilo que Deus falou desde o princípio, que é belo, correto e justo. E é justamente por isso que o Natal é uma alegria para os cristãos. É a celebração de que Deus nos olhou com amor, com misericórdia, e veio em nossa direção. E agora o nosso papel é viver de maneira que as pessoas percebam que esse reino, embora invisível, é real. E ele cresce, 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 para que no dia em que o nosso Senhor vier nos buscar, ele possa encontrar essa igreja preparada, santa e irrepreensível, como ela é descrita lá em Apocalipse. É por isso que nós amamos o Natal, é por isso que nós celebramos o Natal. Esse é o verdadeiro significado do Natal. Como eu falei, é um momento de alegria, de generosidade, de paz, de união, mas isso só é possível porque um Deus bom entrou na história e veio até o nosso encontro para nos salvar. Eu espero que você tenha tido um excelente Natal, desejo a você um excelente Ano Novo, um excelente 2025 e que você viva o seu ano de maneira que as pessoas percebam que Deus ama a cada um e é real e quer se relacionar conosco. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.